Hoje, segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor. Neste tempo em que a figura do pastor tem sido tão desprestigiada, tão atacada e também tão incompreendida, vale a pena esta reflexão. É verdade sim que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. Vale a pena uma oração pelo seu pastor. Vale a pena aferir e conferir os reais valores deste ser humano cuja responsabilidade é tão vital. Ou seja, conduzir seu rebanho ao aprisco seguro do Senhor. Que Deus abençoe os nossos pastores. O valor de um pastor não é medido por sua popularidade, pelo seu poder de persuasão ou pela quantidade de pessoas que ele consegue atrair, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. O valor de um pastor não é medido pela aprovação de homens, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir o seu rebanho com a genuína palavra de Deus. Há pastores que se preocupam com a lã, mas há pastores que se preocupam com a vida das ovelhas, com o bem-estar das ovelhas, com a edificação espiritual de suas ovelhas. O valor de um pastor não é medido pelo salário que ele ganha, mas pelo serviço que ele presta. O valor de um pastor não é medido por sua capacidade política de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante do Senhor. O valor de um pastor não é medido também pelos cargos que ele ocupa na denominação, mas pelo serviço que ele presta à obra de Deus. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação esta coerente aos valores do Evangelho bíblico e também capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, muitas vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder ou pelo seu status, mas por sua submissão e obediência a Deus. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que muitas vezes julgamos fracos e incapacitados. O valor de um pastor também não é medido por sua condição física, mas sim pela sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou de pessoas que ele consegue agregar ao seu redor, mas sim pelo seu amor às pessoas, sua preocupação com o bem-estar, com a satisfação das pessoas que o cercam. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas sim pela autoridade do seu viver. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da membresia de sua igreja, mas pelas transformações que as suas mensagens conseguem gerar naqueles que o ouvem. Há por aí templos cheios de pessoas perdidas, mas há também igrejas que, muitas vezes pequenas, onde as pessoas experimentam a salvação em Cristo e os cuidados de um verdadeiro pastor. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder de empolgar a sua igreja ou a sua plateia, pois o seu chamado é para pastorear e não para animar a auditório. O valor de um pastor não é medido pelas crises pelas quais ele passa ou deixa de passar, mas pela maneira como ele se comporta em momentos adversos, momentos difíceis. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos. O pastor é totalmente dependente de Deus e não de homens. O pastor é um homem frágil, sim, pequeno,
por meio do qual Deus realiza coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresas. Ele não se preocupa com números, mas com a saúde de suas ovelhas. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo em que nós vivemos, mas esforça-se para tirar vidas do mundo caído. O pastor de valor forma valores. Se você, meu irmão, minha irmã, tem um pastor, agradeça a Deus pela vida dele. Ore por ele. Ame-o de todo o seu coração. E a você, pastor, parabéns pelo seu dia. Que Deus abençoe sua vida, sua família e ministério.